Só esperar o pessoal entrar. Nossa, meu celular é bem atrasado. Esperar aí todo mundo entrar. Convidando aí o pessoal. Isso aí, o pessoal tá entrando aí. Paz do Senhor a todos. Esperar aí mais o pessoal entrar. Paz, pastor. Paz, Flavinha, Lavinsky. A manhã entrou. Paz, manhã. Manhã pastora. Obrigado, mãe. Amém. Gente, eu não sei não, tá? É primeira vez assim que deixaram aqui na minha mão pra mim fazer, viu? Eu não sei se eu tenho que esperar mais o pessoal entrar pra me chamar Alessandro. Eu não sei como faz não, viu? Qualquer coisa vocês me dão um toque aí. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então, Alessandra, vamos iniciar? Você me chama aí? Ou ainda quer esperar mais um tempinho? Ou será que eu tenho que chamar? Não sei. Pode ser. Aqui, ó. Ê! E aí? Paz, Pablito! Paz, tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Bem, graças a Deus. Só meio, né? Meio nervoso. Ah, enquanto a gente tira esse friozinho na barriga, é bênção. Pô, É mais.
A hora que você quiser, a gente começa. Não sei se você vai fazer a oração para iniciar. Bom, agora é 8h04. Vamos iniciar então? Louvores. Você faz a oração ou eu faço? Você quer fazer? Mas aí, querida, eu faço depois para abençoar a sua palavra aí, em nome de Jesus. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, desde já eu te agradeço. Muito obrigado por estar aqui, Senhor, por darmos início a mais um culto. E, sabe, te pedimos, ó Pai, abençoe este culto, abençoe este dia, que seja uma palavra abençoada e maravilhosa. Abençoe também a tua filha, Senhor, que irá ministrar agora. Sabe, abençoe os louvores. Enche-nos, ó Pai. Abre os nossos corações, abre a nossa mente e que possamos entender um pouco mais, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, em nome de Jesus. Toma este culto em tuas mãos, Senhor, e conduza conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora? Enquanto nós vamos fazendo o louvor, chame seus amigos, clique aí na setinha para eles também serem abençoados com a ministração, né? Não deixe de convidar, não deixe de participar, porque eu creio que vai ser bem se o Espírito Santo já está em cada lar aqui, em nome de Jesus. A gente vai começar celebrando ao Senhor, amém? Obrigada, Jesus. Te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou. A coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou. A coroa conquistar. Gritando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero
Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Oramos, Pai, em espírito e verdade, que possamos proclamar o nome do Senhor aqui na terra, como é clamado no céu. Que o nosso lar, a presença do Senhor seja manifesta em nome de Jesus. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem dos céus. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como nos céus, toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem dos céus. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem dos céus. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, 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 toma o teu lugar. Oh, oh, oh. Obrigada, Jesus. Engrandecemos o teu nome, Pai. Te adoramos. Tu és exaltado neste lugar, Pai. Aleluia. Fica meio a pandemia, né, Pablo? Ficamos muito isolados, né? E eu creio que, pelo menos eu tenho pego esse tempo de mais proximidade, né? Ter aproveitado mais de estar próximo do Senhor e nunca esquecer, né? Nós não podemos esquecer nunca que o Senhor, Ele é aquele que vai suprir, Ele é aquele que vai dar todo o mantimento, Ele não vai nos deixar, né? Nós não podemos nunca nos esquecer disso, né? Que embora nós não estamos no convívio ali como igreja, mas nós estamos como igreja, cada um no seu lar, e não há lugar melhor do que estar diante da presença, né, do nosso Deus. A gente não vê a hora de poder ficar junto, estar celebrando juntos, né? Mas isso tudo vai passar, mas a gente não pode esquecer nunca, 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 nunca que o Senhor, Ele nos olha, Ele está sempre ali, pronto a nos ouvir, né? E não há lugar melhor do que estar ali, dentro da presença dEle.
Amém. Obrigada, Jesus. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Obrigada, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai, nos abençoe para fazer uma oração, para Deus estar abençoando a sua vida. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse momento de louvor e adoração, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Apresentamos aqui agora a vida do Pablo, Senhor, teu filho que estará trazendo a palavra para as nossas vidas, Pai. Espírito Santo, eu venho te pedir que seja, Pai, instrumento, que ele seja instrumento em suas mãos, Pai. Que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, Pai, através do seu ensino, Senhor, através da tua palavra. Abençoa o teu filho, que ele seja usado com ousadia e intrepidez, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, vai agora visitando cada lar, Senhor. Que eles venham entender a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.
A hora que você quiser, me chama, tá bom? Tá bom. Beijo. Vamos lá, né? Então, bora lá, vamos começar, gente. E a palavra de hoje vai ser em Êxodos 4:10. Todo mundo abrir aí, vamos abrir as Bíblias. Todo mundo achou aí? Bom, vou dar início aqui então, hein? Êxodos 4:10 diz: No entanto, argumentou Moisés a Yahweh: Perdão, ó meu senhor. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu, Yahweh? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Bom, aqui Deus está chamando a Moisés, né? Deus está inquirindo Moisés do chamado dele, o chamado que Deus tinha para a vida dele, para que ele desse início e fosse fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele, né? Mas como foi, né? A gente pensa assim, como foi? Será que foi por uma oração? Será que Deus estava falando com ele, ele estava orando e Deus falou para ele, né? Ou ele poderia estar andando e ouviu a voz de Deus falando isso para ele, né? Mas a realidade é que foi bem diferente, né? Moisés estava face a face com o Senhor ali. Deus estava falando para ele como você vê uma pessoa aí na sua casa, né? Um parente seu está do seu lado agora. Deus estava assim com ele, face a face, né? Falando com Moisés. Mas para a gente ver melhor isso, vamos ver agora Êxodos 3, do 1 ao 6, tá? É um pouquinho grande. Que diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro Requel, seu sogro, sacerdote de Mídia. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarja. Moisés observou, e eis que a sarja ardia no fogo. Contudo, Contudo, não era consumida pelas chamas. Então, pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarja ardente. Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu-lhe: Eis-me aqui. Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Então aqui a gente vê que Moisés estava face a face com Deus, né? Deus se revelou a ele ali e, sabe, face a face com ele e inquiriu ele, né, do chamado que ele tinha para ser feito. Mas a gente voltando agora para o Êxodos 4:10, né? Se a gente lê o 13, Êxodos 4:13, né? A gente vê o que Moisés respondeu para Deus ali, né? Contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Isso me fez pensar assim, né? Por que Moisés questionou ali a Deus e, né? Primeiramente ele falou que não sabia falar. Ele falou: apesar da minha língua, Senhor, eu não falo bem, né? E depois ele ainda, né? Bateu o pé e falou: não, Senhor, envia outra pessoa, né? Assim, pra gente que tá no meio cristão, que a gente que é cristão, né? A gente tá no caminho. Às vezes eu fico pensando, imagine como seria Deus
ali na sua frente. Deus vinha assim se revelar na sua frente, como seria algo maravilhoso, né? E você vê que Moisés ali ainda perante ele, né? Ele ainda recusou aquilo. E eu penso, por que será? Será que foi por dúvida? Será que foi por medo? Ou algo que ele achava que era demais, tipo um empecilho para que ele não fizesse aquilo que Deus estava querendo que ele fizesse? Porque ali era o chamado, e todo mundo tem o chamado, eu tenho o meu, você tem o seu, cada um de nós temos um chamado, não é mesmo? E Deus nos chama, a cada um de nós, eu, você, e como a gente responde para ele, né? O que a gente tem colocado na frente daquilo da vontade de Deus? Porque, sabe, Deus cuida da gente, Deus sabe tudo que a gente faz, conhece a gente melhor do que a gente mesmo, né? Então, se ele veio e chamou a Moisés, ele já sabia, conhecia a vida de Moisés inteirinha, né? Desde quando ele nasceu até o momento em que Deus chamou ele ali para que ele fizesse, cumprisse o chamado dele, né? E mesmo assim a dúvida. Mas o porquê das dúvidas, né? E aí a gente vai, para a gente entender um pouco sobre o que eu acho que seria a dúvida de Moisés, a gente vai ler agora Êxodos 2, 11. Do 11 ao 15. Isso aí. Moisés já era adulto. Um dia, ele saiu para visitar o lugar aonde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso e, como olhasse para uma e para outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, no momento em que dois hebreus estavam brigando, ele disse ao agressor: Por que feres o teu próximo? E ele replicou: Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu com toda certeza: o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés, mas este havia fugido da vista de todos. Foi morar na terra de Mídia. Ali se assentou à beira de um poço. Então, o que aconteceu? Moisés, né, para a gente entender um pouco melhor sobre a vida de Moisés, né? Ele nasceu em uma época complicada, onde todos os bebês homens que nasciam, né, eram mortos ali, e ele já nasceu ali numa época conturbada, né? E mesmo assim você já vê a graça de Deus sobre ele ali, né? Porque ele nasceu, foi colocado pela mãe dele no rio, né? E quando ele estava no rio, foi achado pela filha do faraó, né? E ali adotado por ela, cuidado pela própria mãe dele e pela irmã. E assim cresceu, teve uma vida, né, boa ali. E sabe, quando ele ia ali ver os irmãos deles, porque ele sabia que ele era hebreu, e quando ele ia ver onde os irmãos dele ficavam, né, ele se deparou com aquilo e acabou matando o egípcio. Então, por isso que um dos medos dele, eu acho que foi esse, né? Porque Deus queria que ele voltasse onde estavam querendo ele morto. Então, Moisés deve pensar assim, meu, Jesus quer que eu volte lá? Senhor, como o Senhor quer que eu volte lá? Se lá me querem morto, estão querendo minha cabeça, né? Como eu vou voltar lá? Só que meus irmãos, se Deus tem um plano na sua vida, se Deus tem um propósito na sua vida, não importa o que você fez, aonde você fez. Se é para que seja manifestada a glória dele, ele vai fazer você voltar lá e vai te usar lá. E você vai ser bênção naquele lugar, em nome de Jesus, né? E você, para a gente ver como Deus age, né? Deus falou para ele para que ele voltasse, né? E isso poderia ser uma dúvida dele, mas olha como Deus já tinha o plano, né? Para a vida dele já tinha selecionado tudo. Agora a gente vai ler Êxodos 4, 19. Ora, Yahweh tinha orientado Moisés em Mídia: Vai e retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Ou seja, Deus já tinha cuidado dessa parte. Por mais que Moisés poderia isso ser uma dúvida para ele, né? Vou voltar lá no Egito
vão querer o morto, vão me matar lá. Deus já tinha cuidado de tudo isso e todos aqueles que queriam ele morto já tinham morrido, né? Então aí já selecionou uma das dúvidas, né, de Moisés sobre voltar lá e ser morto, né? E muitas vezes a gente coloca as nossas dúvidas em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar daquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Porque hoje em dia acho que se Deus fala pra gente, ah, eu quero que você vá em tal lugar, ore pelaquela pessoa, ou vá em tal lugar, você vai orar e aquela família vai ser liberta, ou aquela pessoa vai ser curada, né? Muitas vezes o que que a gente faz? Coloca as nossas dúvidas. Ah, eu não vou lá não. Ah, aquela família lá não gosto. Não, não me dou bem. Aquelas pessoas mal encaradas, né? Muitas vezes é assim, a gente sempre coloca tudo em primeiro lugar, mas a gente nunca ouve o que Deus pede pra gente, o que Deus manda, né, a gente fazer e vai e faz, né? Na hora, assim, fala, não, Deus falou, eu vou lá e vou fazer. Sempre tem que ser a gente primeiro, né? A gente tem que pensar em nós. Não, eu não vou lá porque lá não gostam de mim. Ah, lá o pessoal, né, meio assim, meio estranho, aquele pessoal, eu não vou lá. Então a gente sempre vem colocando coisas à frente do chamado, né? À frente daquilo que Deus quer para nossa vida e do que Ele tem para nossa vida, não é mesmo? E agora vamos ler Êxodos 4:1, né? Que seria o quê? Outra das dúvidas de Moisés, né? Que eu acho que é de o povo não acreditar nele, né? Dele voltar lá, mas o povo, ninguém vai acreditar em mim naquele lugar, né? Porque eu não falo bem, né? E eu vou chegar lá e vou falar o quê? O povo vai falar, você tá louco, né? Não vão acreditar em mim. E o que Deus fala, né, para Moisés? Êxodos 4:1. Então Moisés replicou: Mas, Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: Não é possível que Yahweh tenha aparecido. Perguntou-lhes o Senhor: O que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: Um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: Lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahweh a Moisés: Estende a tua mão, pega pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado em sua mão. E disse o Senhor: Fazei isso para provar aos israelitas que Yahweh, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. E disse mais o Senhor: Põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito. E assim que tirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Tornou a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão sua mão sobre o peito. E assim que tirou, eis que estava saudável, como o restante de seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção à tua palavra, tomarás da água do rio e derramarás na terra seca, e a água que tomarás do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então, aqui Deus, como eu posso dizer, Deus dá mais um checkmate em Moisés, né? Sobre mais o que seria a dúvida dele, né? De não acreditarem nele. Primeiro ele tinha a dúvida, eu acho que assim, de ele voltar lá e matarem ele, e Deus já respondeu que todos aqueles que atentavam contra a vida dele estavam mortos, né? Aí aqui a dúvida dele de não acreditarem, então Deus colocou poder sobre ele, né? Para que ele fizesse perante a frente deles lá, para que todo mundo visse que Deus tinha se revelado a ele, né? E mesmo assim a gente vê ainda, né, no 4:13 que ele questionou, porque Deus aqui já tinha falado tudo isso para ele. E mesmo assim só estava falando para ele: Moisés, vai, né? Vai, e ele ainda não, Senhor, não, né?
questionando. Mas se a gente for ler, olha o que Deus fala para ele. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo, com boa visão ou cego? Não sou eu Deus? Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Né? Então, cara, Deus vai estar com ele, Deus vai falar ali através dele, né, praticamente, colocou poder sobre ele, e mesmo assim, né, Moisés ainda deu uma titubeada, né, ali perante a Deus. E, sabe, isso me faz pensar um pouco nos dias de hoje. O que é preciso para que a gente vá e cumpra aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Porque hoje em dia você vê, ouve tantas palavras, né? Ouve tantas ministrações e mesmo assim, quando Deus vem para falar com você, você ainda coloca um questionamento em primeiro lugar, para cumprir aquilo que ele quer para sua vida, né? Muitos, né, às vezes nem dá ouvidos, né? Bate no peito, é fácil você bater no peito e falar, eu sou cristão, eu ouço a palavra, eu faço. Mas e quando Deus vai falar com você, você realmente dá ouvidos, você realmente para ouvir o que Deus está te falando e faz aquilo que ele está te falando? Porque muitas vezes é assim, né? A gente ora e pede algo para Deus, ô Senhor, me abençoa, eu quero um carro. Ô Senhor, me abençoa, minha família, né? Ô Senhor, cuida daquela pessoa, cura, só que a gente quer para ontem, né? Tem que ser para ontem, né? A gente nunca gosta do processo da espera, porque com Deus tudo tem um processo, nada é na hora que a gente quer, né? Aí, mas a gente quer na hora, a gente ora e quer que Deus já responde, quer que Deus já traz. Só que e a gente? Como você responde para Deus, né? Tipo, quanto tempo você leva para fazer aquilo que Deus está te pedindo que você faça? Você faz na hora? Será que se Deus, você estivesse andando na rua e Deus falasse, ó, vai até aquela pessoa ali e ora, que ela vai ser curada, você iria assim na hora, sem questionar nada, sem falar nada? Falar, tá bom, Senhor, é quem? É aonde que eu tenho que ir? E você ir na mesma hora que Deus está te falando? É fácil, irmão, é muito fácil você dizer, eu sou cristão. Mas na hora que Deus vai falar com você, eu tenho minhas obrigações, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho não sei o quê, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E você vai colocando coisas à frente assim, e nunca percebe, né? Ou às vezes até percebe, muitos percebem, mas, né? Parece que não querem escutar o que Deus tem para falar, não é mesmo? E, sabe, outra coisa também que eu fico assim pensando é que tem muitos que dizem assim: eu não escuto a palavra, eu não escuto a voz de Deus, né? Eu não sei como é Deus falar comigo e tudo mais, né? E muitos ainda batem o pé e falam: não, Deus não fala comigo, né? Eu tento, eu oro, mas eu não consigo ouvir assim a voz de Deus claramente falando para mim fazer algo. Mas sabe a prova que Deus fala com você? Quando o seu pastor chega até você para inquirir você de fazer algo. Aí sabe o que você faz? Você questiona o seu pastor. Seu pastor está falando para você, ó, você vai ministrar ou você vai louvar, né? Aí você pega e fala, não sei, não vai dar, né? Só que entende uma coisa, meu irmão. Pro seu pastor chegar até você para falar para você fazer algo, Deus chegou primeiro nele e falou para ele, ó, fulano, eu quero que você chame ele, ó, usa ele, vai ser ele. Só que aí quando o seu pastor vem até você, você faz a mesma coisa que você faz com Deus. Você não dá ouvidos, ou você coloca outras coisas em primeiro lugar e fala, pastor, não vai dar. Ó, chama o outro fulano lá, porque para mim tá corrido, para mim não dá. E aí você, sem que você perceba, você vai colocando sempre muitas coisas na frente, né? Daquilo que Deus quer para sua vida. E se a gente for continuar aqui, vamos, né, continuar. Em Êxodos 14, a gente vê como Deus ficou com Moisés, né? Como Deus se irou ali com Moisés, né? Êxodos 4:14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. E eis que ele já está chegando. Venha a teu encontro, e vendo-te muito se alegrará o seu coração. Tu, pois,
lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Tomai, pois, este cajado em tua mão, e com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Né? Então, o que aconteceu aqui? O plano original de Deus era com Moisés. Né? Era Moisés. Mas Deus sabia das limitações de Moisés, Deus sabia até onde Moisés conseguiria ir. Né? E Deus já sabia que Moisés ia questionar. Se a gente fosse aprofundar o texto, Moisés só não dá uma titubeada só aqui. Mais pra frente também. Ele vai dando uma titubeada, mas ele vai e faz. Né? Mas Deus sabia. O plano original de Deus era com ele. Né? Mas o que acontece? Deus levanta o seu irmão, levanta o seu irmão Arão, para que fosse com ele ali para auxiliar ele. Né? Porque, como eu tô falando, Deus sabia das limitações dele. E sabia que Arão falava bem, né? Era um pouco mais, como posso dizer, mais maleável nisso, de se expressar e tudo, né? Então Deus já tinha um plano, né? Ah, Moisés, eu sei que Moisés vai questionar, então eu vou colocar o irmão dele, mas a obra vai ser feita. Sabe por quê, meu irmão? A obra não para. Não é por você, a obra é de Deus, a obra não é sua, sabe? Muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu vou, aí vai ser feito, né? Se eu for, vou lá fazer, vai ser feito. Meu irmão, Deus vai fazer com você ou sem você. É lógico que ele chama cada um de nós tem o nosso chamado, né? Mas Deus tem um plano para tudo. Então ele, sabe, Deus tirou todas as dúvidas ali de Moisés, mesmo assim ele questionou, né? E pedindo que Deus arrumasse outra pessoa, Deus não, vai ser você, Moisés. E colocou o irmão dele, e assim foi os dois, para cumprir aquilo que Deus queria sobre a vida deles. Em outras palavras, seria como Moisés, o pastor, né? E o seu irmão Arão como seu servo ali, um diácono da igreja, né? Mas foram os dois. E se você for ler mais para frente aqui, tudo que era falado a Moisés, né, e passado para Arão, Arão não questionou nenhuma vez, irmão, nenhuma vez. Moisés chegava nele e falava: Arão, vamos fazer isso, Arão. Demorou, bora, vamos fazer. Ah, é para fazer o quê? Ó, Deus mandou a gente fazer isso, vamos, né? Então, meus irmãos, o que falta na gente para ser um pouco mais como Arão? Não questionar, porque Arão não questionava. Moisés chegava, Arão, Deus falou isso e isso. É para a gente se apresentar ao faraó e fazer isso e isso. E Arão falava, demorou, vamos lá, vamos fazer, né? E, sabe, a gente, não sei, a gente se diz, eu sou cristão, eu vou para a igreja, mas quando Deus fala para a gente fazer algo, a gente fala, ah, Deus, não sei. Aí, mas Deus está te falando assim, eu vou com você, filho, eu vou com você. Deus, eu não sei falar. Não, eu vou colocar palavras na sua boca, mas você pega e fala, não, Deus, ah lá não, o pessoal não gosta muito de mim. Deus fala, eu sei, eu já cuidei de tudo, vai. Deus só quer que você vá, irmão, se mexe, sai do caminho, sai da onde você está parado e vai. Se movimenta, irmão. Sabe, o mundão aí fora tá cruel, irmão. Muitas vidas aí precisam da gente. E cada um de nós tem o nosso chamado. Tá na hora da gente parar de questionar um pouco, ouvir mais a voz de Deus, ouvir mais aquilo que Deus tem para nossa vida. Porque o plano que Deus tem para cada um de nós, né, para que a gente seja um profeta, faça a obra dele, né? Primeiramente a gente tem que ouvir. Tudo vai do nosso ouvido, a gente tem que ouvir, se desligar de tudo, ouvir aquilo que Deus tem pra gente e assim fazer. E obedecer, né? Também. Isso, obedecer. Porque muitas vezes também, o que acontece? A gente ouve e Deus fala, ó, você vai fazer isso e isso. Aí você fala, tá bom. Aí você fala, tá bom. Aí é para você ir para a direita. Deus tá te mandando, ó, vai lá para a direita e faz o que eu tô pedindo. Aí você vai para a esquerda e não faz, né? Ah, Deus me mandou. Ainda você comenta com outras pessoas. Ai, não sei. Ai, Deus falou aquilo para mim. Será que era para mim mesmo? Acho que não era, não. E aí você não faz aquilo. Mas quando você tá pedindo algo, você quer que Deus faça na hora. Não é mesmo? E
Sabe, meus irmãos, pra gente ser profetas, a gente tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. É as duas coisas, é ouvir e obedecer. A obediência também é muito importante, sabe? E outra coisa também são aqueles que querem fazer tudo, né? Tem aquelas pessoas que é o jogador, né? Ele é o atacante, ele é o goleiro, ele é o meio-campo, ele é tudo, ele é o time inteiro. Só que, gente, todos nós somos um corpo. É um corpo, cada um tem uma função, cada um tá fazendo uma coisa, a gente unido, a gente tem que se unir. Um jogador só não ganha jogo. É 11 dentro do campo, é 11 ali. Se você for querer fazer tudo sozinho, meu irmão, também não. Sabe, porque tem que ter sabedoria. Muitas vezes a gente quer fazer tudo, às vezes até sem perguntar para Deus: Deus, isso é da sua vontade? Né? É isso mesmo que eu tenho que fazer? Mas não, a gente nem pergunta e fala: não, vou fazer. Ah, aquela pessoa ali, não, vou orar por ela, eu não tô gostando do jeito que ela tá. Ah, deve estar endemoniada, aquela pessoa ali é isso, fizeram alguma coisa, eu vou lá, eu vou orar e, né, e Deus vai vir e vai expulsar. Calma, irmão, calma. Se Deus te mandar você fazer, você faz. Do contrário, você se prepara, né? Estuda, fica preparado e aqui, ó, como eu posso dizer, como jogador treinado ali no banco para na hora que o técnico tá vendo o jogo aqui, ó, e fala: olha, eu tô precisando colocar aquele jogador, porque eu sei que aquele lá tá preparado. Se eu colocar aquele, a gente ganha, né? Se eu colocar aquele, eu sei que vai suprir lá onde tá precisando, né? E na hora que Deus te chamar, você te levantar: tô aqui, pai. É para fazer o quê? É para fazer isso, você ir fazer, né? Porque muitas vezes, irmão, a gente pode acabar caindo numa armadilha, né, por querer fazer muito. E às vezes o inimigo também vê que você está querendo fazer muito e coloca uma armadilha. E você não vê e cai. Por quê? Se você não escuta a Deus e se você não tem obediência, você vai acabar fazendo besteira. Então, primeiramente, a gente tem que ouvir, né, ser obediente e fazer somente aquilo que Deus está mandando que a gente faça, né? E olhe por quê. Vamos ir em Êxodos 8, 25. Do 25 ao 26. É isso? É isso daí mesmo. Do 25 ao 26. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo, em terras egípcias. No entanto, replicou Moisés: não convém agir assim, porque o nosso sacrifício a Yahweh, nosso Deus, são realizados com animais considerados sagrados pelos egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejarem? Em outras palavras, o que estava acontecendo aqui, né? Moisés e Arão foi até o Egito e eles sempre iam ali, né, falar com o faraó para que ele libertasse o povo, e o faraó sempre arrumava algo e falava que não ia libertar o povo, então Deus mandava algo, uma das pragas, né? E aí o faraó via que aquilo estava sendo ruim, chamava Arão e Moisés e falava: olha, fala para Deus tirar essa praga, ora para o Deus de vocês tirar essa praga que eu vou libertar o povo, né? E ali aquilo se repetia, e depois que Deus tirava a praga, ele não libertava o povo. Só que dessa vez ele falou isso para os dois, né? Não, fala para Deus tirar a praga, mas olha, vocês têm que oferecer sacrifício a ele, oferece aqui mesmo, na terra egípcia, né? Pega os animais aqui, animais que vocês têm que matar, então vocês matam aqui mesmo e oferecem sacrifício aqui, sem sair daqui. Só que olha a armadilha do inimigo, né? Os animais que estavam ali eram considerados sagrados para os egípcios, né? Então o que acontece? Se Moisés e Arão pegassem os animais que para os egípcios eram sagrados e matassem ali para oferecer sacrifício a Deus, o que ia acontecer com eles? Seriam mortos, apedrejados, né? Odiados também. Então, meus irmãos, tudo vem da sabedoria. Se Moisés e Arão não fossem sábios nessa hora, se Deus não estivesse ali falando com eles e eles ouvindo e obedecendo a voz de Deus, o que eles teriam feito?
teriam matado os animais ali mesmo, né? Oferecido sacrifício a Deus, seriam odiados pelos egípcios e mortos ali mesmo, né? Só que muitos ali, na hora que, tipo assim, Faraó falou isso para eles, se alguém sem sabedoria falar, consegui, Deus, consegui, vai estar tudo certo, vamos oferecer o sacrifício e ele vai libertar o povo e é isso daí. Então, meus irmãos, a gente tem que vigiar com isso de querer fazer tudo, porque às vezes a gente pode cair numa armadilha. Sabe, tem que obedecer a voz de Deus, ouvir, né, quer dizer, e obedecer. Obediência é tudo. E também ouvir. Sabe, Deus tem um chamado para cada um de nós, irmão. E cabe a gente cumprir, né? Porque como eu falei, o mundão aí fora tá cruel. Tem muitas vidas precisando de mim, precisando de você, precisando de todos aqui, né? Porque se a gente for ler agora Mateus, Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Olha o que Deus diz. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. É simples, né, irmão? É simples o que Deus tem para cada um de nós, né? E cabe a gente obedecer, né? Cabe a gente ouvir mais a Deus e também ouvir os nossos pastores. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente fala, Deus não fala comigo. Mas quando o pastor vem e fala para você, filho, você pode ministrar hoje? Ou filho, você pode levar o louvor? Você pode fazer uma visita a alguém? A gente fala, ah, pastor, tem chance. Só que, como eu disse, se ele chegou em você é porque Deus chegou nele primeiro. Porque um pastor não vai apontar dedo, tirar no uni do unité, vai ser aquele. O pastor é autoridade na sua vida, né? Colocada por Deus. E se ele falar algo para você é porque Deus já teve um face a face com ele antes. Deus, o Espírito Santo ali já teve um face a face com ele antes e já mostrou tudo para ele. Então também obedeça mais os seus pastores. Amém? E acho que eu tomei muito tempo. Essa foi a palavra de hoje. Não sei, acho que eu falei demais, né? Espero aí que todos tenham entendido. Desculpa aí se eu não fiz algo do jeito que tinha que ser feito. É que é a minha primeira vez, né? Assim, sozinho aqui. Mas espero aí que todo mundo possa ter entendido a mensagem, né? Que eu acho que é simples. É ouvir e obedecer. E deixar um pouco as dúvidas de lado. Porque se Deus chama a gente é porque ele já preparou tudo antes. Já está tudo preparado. Como ele só falou para Moisés, vai, só vai. Ah, mas vai. Vai porque o resto é comigo. Só vai, se mexe daí. Então, é o que a gente tem que fazer mais, né? Ouvir, obedecer e ir. Sair do lugar. Amém? Agora eu vou chamar a Lê. A Lê, volta aí. Que eu acho que eu falei muito e apertado o tempo, né? Ali, ali. Eita, gente, cadê ele? Aí, ali. Aí, voltou. Então, meu queridão, bênção. Possamos estar sempre atentos à voz do nosso Deus, né, Pablito? E Amém. Sempre, né? a gente tem que entender que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E quem ele chama, Verdade. cita, né? Ou, É se só ele crer. chama é porque ele já preparou, né? Ele Se ele já tem, chamou, já tá tudo preparado. ele já tem um plano muito maior na nossa vida, né? É verdade. E tem pressa, né? Ele tem muita Ou, pressa. Né? Então a o gente não negócio não tá pode, brincadeira, não. Não não tá, pode, não é mais tempo da gente ficar pensando, eu vou ou não vou, é vai.
Ah, não pensa, vai. Ah, mas vai. Não pode pensar nunca que somos insubstituíveis. A gente não vai fazer, Deus levanta outro. Deus levanta. A palavra tem, Jesus Cristo tem pressa, ele está às portas. Então, nós precisamos estar todo ouvido e ter obediência, sim, aos pastores, que aqui na terra são as nossas autoridades espirituais, né? Então, vamos ver neles, na figura dos nossos pastores, como Jesus mesmo falando a nós, né? É verdade. A gente preparou aqui um louvor. Vamos lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Apareceu o filminho aqui pra encerrar. Graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu consigo lá. Tá acabando. 13, 10. Só lembrando, Pablito, pessoal, quarta-feira nós continuamos o estudo, né, com os homens da Bíblia. Nessa quarta-feira